A sabedoria. Começa com o temor ao Senhor. Tudo começa com um princípio que parece simples, mas que é profundo demais para ser ignorado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. É como se Deus dissesse: antes de tentar entender o mundo, entenda quem eu sou. Não dá para construir uma vida sábia com os tijolos errados. E esse tijolo inicial é o respeito profundo, a reverência e a entrega consciente diante da presença de um Deus que vê tudo, conhece tudo e governa tudo. Temor aqui não é medo de castigo, é reverência por amor. É como o filho que respeita o pai, não por medo do cinto, mas porque reconhece a autoridade, o cuidado e o amor que aquele pai representa. Quando a gente compreende que Deus não é um conceito abstrato, mas um ser real, que deseja se relacionar conosco, o nosso coração começa a se alinhar com os valores do céu. E aí, sim, a sabedoria começa a brotar. Essa reverência muda a forma como a gente escolhe. Muda a maneira como lidamos com dinheiro, como tratamos os outros, como decidimos o que vamos fazer com o nosso tempo. O temor do Senhor nos protege de decisões impulsivas, de caminhos tortuosos e até de amizades perigosas. Uma pessoa que teme ao Senhor pensa antes de agir, busca conselho antes de decidir e ora antes de dar qualquer passo importante. Salmos 111:10 repete essa verdade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos. E isso nos mostra que sabedoria não é sobre ter resposta para tudo, mas sim sobre viver em obediência ao que já sabemos que é certo. A sabedoria nasce de um coração ensinável, disposto a obedecer mesmo sem compreender tudo de imediato. Jesus também tocou nesse ponto quando disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. Ou seja, quando colocamos Deus no centro, todo o resto se alinha. Quem prioriza Deus não vive de forma desordenada. E essa é uma aplicação prática que qualquer pessoa pode começar hoje. Reorganizar a agenda, os sonhos e até as prioridades, colocando Deus na frente de tudo. Quer um exemplo simples? Antes de começar o dia, pare por 10 minutos. Ore, leia Provérbios, pergunte a Deus o que o Senhor quer que eu enxergue hoje. Esse exercício diário, feito com sinceridade, é um gesto de temor e dependência. E você vai notar que, aos poucos, as decisões vão ficando mais claras, os impulsos menos frequentes, e a paz vai ocupar um lugar que antes era só ansiedade. Nesse ponto que a sabedoria começa a ganhar forma prática, quando deixamos de viver por conta própria e passamos a viver por direção. E é curioso como, ao ouvir mais a voz de Deus, começamos a falar menos. E isso nos leva a uma outra dimensão do entendimento. O poder das palavras, o que dizemos, molda o mundo. Tem gente que ainda não percebeu, mas o que a gente fala constrói ou destrói realidades. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é metáfora poética, é verdade espiritual e prática. Uma única palavra pode curar uma alma ferida ou aprofundar a dor de alguém que já está lutando para sobreviver. Por isso, quem busca sabedoria, aprende a cuidar da boca antes de falar qualquer coisa. Quantas vezes uma briga começou por uma palavra atravessada, dita sem pensar? Provérbios 15:1. Acerta em cheio quando ensina que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E é aí que mora um segredo poderoso. A maneira como a gente responde pode desarmar uma bomba emocional. Isso vale em casa, no trabalho, com amigos, até na internet. Em vez de atacar, escolha apaziguar. Mas não é só sobre evitar brigas, é sobre cultivar um vocabulário que cura. Provérbios 12:19 completa esse raciocínio. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento.
Mentira, fofoca e palavras enganosas até podem parecer inofensivas na hora, mas o rastro que deixam é destrutivo. Por outro lado, quem fala com verdade, mansidão e bondade, constrói relacionamentos sólidos, abre portas e transmite confiança. Tem mais. Palavras não são apenas sons, elas são sementes. Quando você elogia sinceramente alguém, quando ora em voz alta por um amigo, quando encoraja alguém a não desistir, aquilo gera vida. Se você é pai ou mãe, já percebeu como uma palavra sua pode mudar o dia ou a identidade do seu filho? Experimente dizer hoje: eu te admiro, você é forte, eu vejo Deus em você. Parece pouco, mas é imenso. Quer um exercício prático? Passe um dia inteiro se policiando para não reclamar. Ao invés disso, use esse tempo para declarar bênçãos. Diga: vai dar certo, Deus está comigo, sou grato pelo que tenho. Anote o que mudou no seu humor, nas suas conversas e até no seu corpo. Você vai se surpreender com o impacto de uma linguagem alinhada com a fé. Esse cuidado com as palavras não significa ser passivo ou omisso, significa ter discernimento. Às vezes é preciso corrigir, confrontar ou dizer verdades difíceis, mas até nesses momentos o tom muda tudo. Um coração sábio escolhe as palavras como quem escolhe sementes para plantar num terreno fértil, com intenção, paciência e amor. E à medida que a gente treina essa sensibilidade no falar, começamos a perceber que o verdadeiro sábio não é o que fala demais, mas o que fala o que é necessário. E quando essa sabedoria toca os lábios, algo profundo também começa a tocar o coração. Humildade. A porta da sabedoria pouca gente percebe, mas a sabedoria não entra num coração cheio de si. É por isso que Provérbios 16:18 declara com tanta clareza: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. O orgulho tem o poder de cegar. Ele faz a pessoa achar que já sabe o suficiente, que não precisa ouvir conselhos, que tem sempre razão. E nesse caminho, cedo ou tarde, o tropeço vem. O sábio, por outro lado, é aquele que vive com os ouvidos abertos e o coração ensinável. O orgulho pode se esconder em atitudes sutis, numa resposta atravessada, numa recusa em pedir perdão, numa dificuldade em reconhecer um erro. Mas o mais perigoso é quando ele se disfarça de autoconfiança. Muita gente chama de postura firme, o que na verdade é dureza de coração. Provérbios 11:2 mostra a rota oposta. Quando vem a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A humildade não é se diminuir, é se posicionar com leveza. Nabucodonosor é um exemplo clássico disso. Um rei tão poderoso que mandava e desmandava sobre nações inteiras, mas que foi humilhado por Deus quando achou que era invencível. Passou 7 anos vivendo como animal, até reconhecer que o Altíssimo é quem governa todas as coisas. Foi só quando ele se humilhou que a lucidez voltou. Humildade restaura. Já Uzias, por outro lado, foi tomado pela soberba depois de conquistar vitórias. Entrou no templo para fazer o que não devia e saiu leproso. Orgulho rouba o discernimento. E por que tudo isso importa? Porque a humildade é a chave que abre portas que o orgulho jamais conseguiria arrombar. Gente humilde aprende com críticas, cresce com fracassos e se alegra com o sucesso dos outros. É o tipo de pessoa que transforma ambientes, que inspira. Confiança que atrai bons relacionamentos. Num mundo onde todos querem se impor, o humilde é aquele que conquista pelo exemplo silencioso. Quer um exercício prático? Pergunte a 3 pessoas de confiança algo que você poderia melhorar em sua vida. Pode ser um amigo, um cônjuge, um líder. Ouça com atenção. Não rebata, só escute, anote, ore sobre isso. Depois, agradeça. Esse pequeno gesto revela mais sabedoria do que muitos discursos bonitos.
Quem se dispõe a aprender com os outros cresce em dobro. Jesus mesmo ensinou isso com a própria vida. Sendo Deus, esvaziou-se, tomou forma de servo e lavou os pés de pescadores. Disse que quem quiser ser o maior, que sirva. Isso é humildade prática. E é também um antídoto contra um mundo que nos ensina a subir passando por cima dos outros. O Evangelho ensina o contrário. Quanto mais descemos, mais perto de Deus ficamos. E quando esse espírito humilde começa a florescer dentro da gente, uma nova postura surge também na forma como ouvimos. E isso nos prepara para enxergar o poder de algo ainda mais sutil e transformador. Escutar com sabedoria. Ouvir é mais do que captar sons. É um ato de sabedoria, de humildade e até de amor. Provérbios 18:13 já nos alerta. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Em outras palavras, quem fala sem escutar se revela tolo. E quem não ouve com atenção quase sempre fala o que não devia. A sabedoria começa quando a gente aprende que o silêncio, muitas vezes, é mais valioso do que qualquer argumento. A escuta ativa é uma habilidade rara. Num mundo acelerado, onde todo mundo quer opinar, argumentar, rebater, poucos param para realmente escutar. Escutar com sabedoria não é apenas deixar o outro falar, é prestar atenção no que está sendo dito, sem pressa de formular resposta. E isso transforma relacionamentos, evita mal-entendidos, promove reconciliação. Escutar com o coração é escutar como Cristo escutava, com empatia. Tiago 1,19 reforça essa ideia com sabedoria divina. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Note a ordem: ouvir antes de tudo. Essa inversão de prioridades muda a dinâmica de qualquer diálogo. Em casa, isso evita conflitos. No trabalho, isso fortalece lideranças. Na igreja, isso constrói unidade. Um coração que escuta, aprende. Uma alma ensinável está sempre em crescimento. Escutar também é uma forma de honrar o outro. Quem ouve com atenção comunica. Você importa. Suas palavras têm valor. Isso gera confiança. E mais do que isso, muitas vezes, enquanto ouvimos os outros, Deus fala com a gente. Quantas vezes o Espírito Santo nos ensina algo através de uma conversa comum? A escuta sábia é uma ponte entre pessoas e também uma ponte entre o céu e o coração humano. Na prática, que tal começar a treinar isso hoje? Na próxima conversa que tiver, segure a vontade de interromper. Faça perguntas, mostre interesse genuíno, resuma o que entendeu. Isso parece simples, mas é transformador. Você vai perceber que muitas vezes o que o outro precisava não era de conselho, era só de atenção. E só depois que nos dispomos a ouvir é que o momento certo de falar chega com naturalidade. Ouvir também nos protege. Quem ouve conselhos evita erros. Quem escuta críticas constrói maturidade. Quem escuta Deus evita desastres. O próprio Jesus ouvia o Pai antes de tomar decisões. Ele se retirava, silenciava, escutava. Se o Filho de Deus dava ouvidos à direção divina, quanto mais nós precisamos ouvir antes de agir. E à medida que cultivamos esse hábito de escuta atenta e sensível, começamos a filtrar melhor o que entra e também o que realmente tem valor para sair. E aí nasce uma nova consciência sobre o que verdadeiramente importa nesta vida, inclusive no que chamamos de riqueza. A verdadeira riqueza, sabedoria versus ouro. Em um mundo onde tantas pessoas correm atrás de dinheiro como se ele fosse o sentido da vida, Provérbios 16:16 soa como um convite à lucidez. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e adquirir o entendimento deve ser preferível à prata. Isso não quer dizer que os bens materiais são maus em si, mas sim que colocá-los acima da sabedoria é um erro grave.
A sabedoria, quando aplicada, nos guia inclusive sobre como lidar com o dinheiro, mas o contrário raramente acontece. A obsessão por riqueza já levou muitos a perderem o que realmente importa: paz, família, saúde, propósito. Quantos pais sacrificam tempo com os filhos em nome de uma conta bancária mais cheia? Quantas pessoas se enchem de dívidas para parecerem ricas aos olhos dos outros? A sabedoria nos livra dessa ilusão. Ela ensina que um coração em paz vale mais do que um carro do ano, que uma mesa com amor vale mais do que um banquete com tensão. Eclesiastes, escrito por Salomão, o homem mais rico e sábio do seu tempo, reforça esse pensamento. A quem Deus dá riquezas, também dá o poder de delas desfrutar. Ou seja, sem sabedoria, até a riqueza vira peso. Jesus complementa essa verdade quando diz em Mateus 6, 19 e 21, não ajunteis tesouros na terra, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É o coração que define o valor do que possuímos, e não o contrário. Na prática, buscar sabedoria é investir naquilo que ninguém pode roubar. Livros, experiências, amizades sólidas, tempo com Deus, isso sim é riqueza duradoura. E mais, é uma riqueza que abençoa outros. Quando você compartilha uma lição aprendida, quando ensina alguém a vencer com dignidade, quando encoraja um amigo com discernimento, você está distribuindo riquezas invisíveis que têm valor eterno. Um exemplo simples. Ao receber um aumento, ao invés de apenas elevar seu padrão de consumo, eleve seu padrão de generosidade. Doe. Invista em causas que refletem seus valores. Converse com sua família sobre como usar esse recurso com propósito. Isso é viver com sabedoria financeira. É entender que o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. O verdadeiro rico é aquele que dorme em paz, que anda com integridade e que é lembrado mais pelo que espalhou do que pelo que acumulou. Isso vale tanto para quem tem muito quanto para quem tem pouco. A sabedoria nivela os corações diante de Deus e nos prepara para lidar com a vida de forma equilibrada, justa e fiel. E quando o coração está livre da idolatria pelas riquezas, ele passa a valorizar coisas mais sólidas, como a verdade, a integridade e a fidelidade, valores que sustentam qualquer vida que deseja ser realmente próspera. O valor da honestidade e da fidelidade. Em tempos onde a mentira se tornou moeda social e a fidelidade parece um artigo raro, Provérbios 12, 22 nos dá uma resposta direta. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Deus se agrada da verdade. E mais do que isso, Ele observa cada intenção por trás do que falamos e fazemos. Não se trata apenas de não mentir. Trata-se de viver com integridade em tudo, mesmo quando ninguém está olhando. A mentira pode até parecer um atalho tentador. Uma desculpa bem construída pode te livrar de um problema imediato. Mas Provérbios 12, 19 adverte: o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. A verdade constrói uma reputação sólida, enquanto a mentira é uma escada podre. Mais cedo ou mais tarde, ela cede. Já pensou em quantas oportunidades são perdidas por uma única falta de honestidade? A fidelidade, por sua vez, vai além da verdade falada. Ela está na constância das ações. É ser o mesmo quando tudo vai bem e quando tudo parece desmoronar. É cumprir o que prometeu, mesmo quando dá trabalho. Provérbios 11, 1 nos lembra que balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. A justiça de Deus se reflete na forma como tratamos os outros, como gerimos nossos negócios e como lidamos com os compromissos assumidos. E como isso se aplica no dia a dia? É simples, mas exige coragem. Se você prometeu chegar às 8 horas, chegue às 8 horas.
Se errou, peça perdão com sinceridade. Se prometeu um pagamento, honre. Se está namorando, seja fiel nos pensamentos e atitudes. A fidelidade não começa no altar, ela começa nos detalhes invisíveis da rotina. E cada pequeno ato de fidelidade semeia confiança e honra. Num mundo corporativo, por exemplo, um funcionário que se mantém ético, mesmo quando pressionado a manipular resultados, é um reflexo vivo da sabedoria divina. Em casa, um cônjuge que escolhe a verdade mesmo quando seria mais fácil esconder algo, constrói um lar de confiança. Na igreja, um líder que age com transparência inspira os que estão ao seu redor. Ser honesto é mais do que não mentir. É viver sem máscaras. A fidelidade também é uma linguagem que Deus entende. Ele mesmo se apresenta como fiel e espera de nós o mesmo espírito. Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ou seja, Deus observa o que fazemos nos bastidores antes de nos confiar os palcos. E essa fidelidade silenciosa, constante e firme é uma das maiores marcas de um coração sábio. E é justamente essa firmeza de caráter, construída na verdade, que nos capacita a discernir melhor quem caminha ao nosso lado. Porque quando os valores estão alinhados, as amizades se tornam ferramentas de edificação. Escolhendo as amizades com sabedoria, dizem que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. E Provérbios 13:20 confirma essa ideia de forma clara. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Em outras palavras, as amizades moldam o nosso destino. Ninguém sai ileso do convívio contínuo. Ou você se eleva com os que te cercam, ou acaba afundando aos poucos com os que ignoram o caminho da sabedoria. A influência dos relacionamentos pode ser silenciosa, mas é constante. Uma conversa maldosa aqui, um conselho distorcido ali, um incentivo ao atalho em vez do caminho certo. Tudo isso vai construindo ou destruindo aquilo que você acredita. Provérbios 4, 14 e 15 aconselha: não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Esse conselho é direto, quase urgente. Às vezes, o que nos mantém firmes não é o quanto sabemos, mas quem caminha ao nosso lado. Amizades verdadeiras não são as que dizem apenas o que queremos ouvir, mas as que têm coragem de nos confrontar com amor. Provérbios 27, 5, 6 ensina: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Um amigo de verdade não passa a mão na cabeça quando erramos. Ele corrige com firmeza e carinho. E isso, por mais desconfortável que pareça, é um presente. Na prática, uma boa amizade se reconhece por alguns sinais. Ela te aproxima de Deus, fortalece seu caráter, celebra suas conquistas sem inveja e te dá suporte nos momentos difíceis. Um amigo sábio vai orar por você, não espalhar seus erros, vai te lembrar do seu propósito, mesmo quando você estiver inclinado a desistir. Um amigo assim vale mais do que ouro e merece ser honrado, cuidado, mantido por perto. Por outro lado, se você tem ao seu redor pessoas que te afastam da verdade, que te incentivam a fazer o errado, que zombam da sua fé ou banalizam o pecado, é hora de repensar. Amizades assim são como âncoras disfarçadas. Você pensa que está firme, mas na verdade está preso. Cortar esses laços pode doer, mas às vezes é necessário para crescer. E Deus sempre recompensa quem escolhe o caminho certo, ainda que em solidão temporária. Jesus mesmo escolheu andar com pessoas que, apesar das falhas, tinham sede de aprender, de crescer, de obedecer ao Pai. Ele investiu tempo com os 12, corrigiu Pedro, encorajou João, confiou em pessoas que estavam dispostas a amadurecer. Isso nos ensina que mais importante do que a perfeição
é a disposição de caminhar rumo à luz. E à medida que cultivamos essas amizades sólidas, que edificam em vez de corromper, começamos também a valorizar o esforço, a disciplina e o trabalho honesto, porque quem caminha com sábios aprende a ser diligente com tudo que faz. A força do trabalho. Diligente, trabalhar com dedicação, não é apenas uma virtude social, é um princípio espiritual. Provérbios 10, 4. Afirma: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. A Bíblia deixa claro que o esforço constante, disciplinado e honesto é um caminho de prosperidade. Diligência não é trabalhar até a exaustão, mas é fazer o que precisa ser feito com zelo, atenção e responsabilidade, mesmo quando ninguém está cobrando. Provérbios 12, 11 reforça: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. Em outras palavras, o trabalho não é uma maldição, mas um meio de provisão digna. O problema não está no esforço, mas na fuga dele. E o mundo moderno oferece muitas distrações que parecem mais atraentes que a rotina de um bom trabalho. Mas no fim, quem vive correndo atrás de atalhos se vê preso em ciclos de escassez e frustração. A sabedoria também nos alerta contra as desculpas. Provérbios 22, 13 ironiza: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. O preguiçoso cria justificativas para não agir, transforma obstáculos em monstros e vive se sabotando. Já viu isso na prática? Aquela pessoa que sempre tem um motivo para adiar o projeto, a meta, o compromisso. A diferença entre o sonhador e o realizador quase sempre é a disposição para trabalhar, mesmo quando não há motivação. A palavra de Deus nos ensina a trabalhar como quem serve a Ele. Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o, de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Esse versículo muda a perspectiva. Quando você entende que seu trabalho é um campo de adoração, até tarefas simples ganham valor eterno. Um café servido com alegria, um relatório entregue com excelência, um atendimento feito com paciência. Tudo isso é semente de honra. Quer um exemplo prático? Se você tem um pequeno negócio, invista no atendimento com gentileza e fidelidade. Se é funcionário, chegue no horário, cuide dos detalhes, vá além do mínimo. Se é dona de casa, faça da rotina um altar. Se é estudante, estude com integridade e fome de aprendizado. Isso é ser diligente. Não espere reconhecimento. Faça porque é certo, porque é semente. E Deus é fiel para fazer frutificar. A diligência também forma caráter. Quem aprende a ser constante, mesmo em tarefas difíceis ou repetitivas, se torna confiável. E gente confiável atrai oportunidades. A Bíblia não glorifica o sucesso fácil, mas exalta o fruto do trabalho honesto. E mais, nos ensina que o descanso só tem valor verdadeiro quando é precedido pelo esforço fiel. É aí que a colheita vem com sabor de missão cumprida. E quando essa mentalidade firme se instala, a pessoa passa a lidar com as pressões da vida com mais calma, mais autocontrole e sabedoria emocional, virtudes que só florescem com paciência e domínio próprio. A importância da paciência e do autocontrole, num mundo movido por impulsos, onde tudo é para ontem e as pessoas querem resultados imediatos, Provérbios 19:11 surge como um sopro de equilíbrio. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Esse versículo não fala de fraqueza, mas de força interior. É preciso maturidade para não reagir na mesma moeda, para respirar fundo quando ofendido e escolher o silêncio em vez do confronto inútil. A paciência é uma virtude poderosa, mas muitas vezes subestimada.
É ela que nos ensina que nem tudo precisa de resposta imediata, que o tempo pode resolver o que a pressa só piora. Pessoas sábias entendem que esperar com fé é diferente de cruzar os braços. É agir com consciência, sem ansiedade. E isso vale em todas as áreas da vida. No casamento, na criação dos filhos, nos negócios, nas amizades e até nas orações que ainda não foram respondidas. Provérbios 25:15 reforça essa ideia com sabedoria refinada. Com longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebra os ossos. Até o mais duro dos corações pode ser alcançado com paciência e gentileza. Isso não é passividade, é estratégia espiritual. Gritar, exigir, pressionar nem sempre muda uma situação, mas uma atitude firme, constante e serena pode mover montanhas onde a força bruta falha. O autocontrole caminha lado a lado com a paciência. E aqui entra o fruto do Espírito, mencionado em Gálatas 5:22-23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Não é à toa que esses frutos vêm do Espírito, porque são contraintuitivos à carne. Dominar a si mesmo é mais difícil do que dominar outros, mas é também o que mais transforma o ambiente ao redor. Na prática, autocontrole é respirar fundo antes de responder uma crítica, é recusar aquela compra por impulso, é manter a calma quando algo sai do seu controle, é dizer não para algo que parece prazeroso, mas que te afasta de Deus. Exercitar isso diariamente, mesmo em pequenas coisas, treina a alma para resistir em provas maiores. E quanto mais você pratica, mais forte você se torna por dentro. Quer desenvolver paciência? Experimente esperar sem reclamar. Ore por alguém difícil ao invés de falar mal. Escolha o silêncio ao invés do argumento. Pratique pequenas renúncias. É no dia a dia que se molda o caráter, e cada escolha de domínio próprio é um tijolo a mais na construção de uma vida sábia e estável. E é justamente quando essas virtudes se tornam parte da nossa rotina que começamos a perceber a diferença que existe entre os que seguem a retidão e os que escolhem caminhos de maldade, porque o fruto das escolhas aparece. Mais cedo ou mais tarde, justos e ímpios, os frutos das escolhas, cada decisão que a gente toma planta uma semente invisível e mais cedo ou mais tarde a colheita vem. Provérbios 13:21 ensina: o mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. Essa verdade ecoa como um lembrete constante. Não existe neutralidade nas escolhas da vida. Caminhos de justiça trazem paz, estabilidade e bênçãos, enquanto os caminhos tortuosos trazem peso, angústia e consequências inevitáveis. Provérbios 21:21 reforça com clareza: o que segue a justiça e a bondade achará vida, justiça e honra. Veja, não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade que já começa a se manifestar aqui e agora. Quem escolhe fazer o bem, ainda que em silêncio, vai encontrando propósito, favor e dignidade em cada passo. E essa justiça não é apenas legal, é espiritual. É viver de forma coerente com a verdade de Deus, mesmo que isso custe aplausos humanos. O princípio da semeadura e da colheita está em Provérbios 22:8. O que semeia a perversidade cegará males. Não adianta tentar manipular o sistema espiritual. O que você planta hoje, você colhe amanhã. Plantar bondade, generosidade, perdão, lealdade. Tudo isso volta. E o contrário também é verdade. Não é vingança divina, é ordem natural da criação. Deus estabeleceu leis invisíveis que funcionam independente de quem as desafia. Exemplos bíblicos deixam isso evidente. Acabe, rei de Israel, escolheu o caminho da injustiça, da manipulação e da idolatria. Colheu guerras, traições
e uma morte profetizada com detalhes. Em contrapartida, José, mesmo sendo injustiçado, escolheu permanecer justo diante de Deus. Rejeitou a tentação da mulher de Potifar, suportou a prisão e, no tempo certo, foi exaltado a governador do Egito. A diferença? As escolhas. Na prática, essa sabedoria nos desafia todos os dias. Na hora de declarar algo no imposto, na hora de ser fiel no casamento, na hora de perdoar uma traição, na hora de ser honesto mesmo quando ninguém está vendo. São essas pequenas decisões que mostram se o coração está inclinado à justiça ou ao atalho da conveniência. E cada escolha justa é uma semente que o céu reconhece. A justiça também é um escudo espiritual. Quando escolhemos o certo, mesmo sendo mais difícil, nos colocamos sob a proteção do alto. Não significa ausência de lutas, mas presença de graça. Deus honra os que o honram. Ele mesmo disse: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 34:15. E quem vive assim experimenta uma paz que o mundo não pode dar. E quando essa justiça se torna o norte das nossas decisões, o coração começa a confiar de maneira mais plena naquele que guia todos os caminhos. E é aí que entendemos o que significa viver ancorado na confiança no Senhor. A confiança no Senhor como âncora da vida. Existem momentos na vida em que tudo parece desabar. O chão some, as certezas se esvaem, e os nossos próprios planos parecem frágeis, como uma folha ao vento. É nesses momentos que Provérbios 3, 5, 6 se torna um abrigo. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Confiar em Deus é mais do que uma crença. É um posicionamento de alma. Muitas vezes a ansiedade vem justamente porque estamos tentando controlar aquilo que só Deus pode governar. A confiança exige entrega. E isso não é fácil, principalmente quando fomos ensinados a sempre ter um plano B e mais um C guardado na manga. Mas quando o entendimento humano falha, a fé entra em cena. Deus não nos chamou para termos todas as respostas, mas para descansarmos em quem Ele é. Jeremias 17, 7, 8 aprofunda essa visão. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas. Confiar no Senhor nos torna firmes, mesmo em tempos de seca. Quando tudo ao redor está instável, a alma permanece ancorada. A raiz está na fonte certa. A confiança verdadeira não depende do que se vê, mas do que se sabe. E se sabe que Deus é bom, mesmo quando o cenário parece escuro. Na prática, confiar em Deus é continuar generoso, mesmo quando a conta está apertada. É dizer sim para uma direção divina, mesmo sem saber todos os detalhes. É orar antes de decidir, mesmo que a resposta demore. É recusar atalhos. É esperar pela pessoa certa ao invés de se precipitar num relacionamento por carência. É acreditar que obedecer a Deus traz frutos, mesmo que no começo pareça mais difícil. Quer desenvolver essa confiança? Comece com pequenas entregas. Coloque diante de Deus um problema específico e, ao invés de ficar remoendo, ore e entregue. Diga com sinceridade: Senhor, eu não sei como, mas confio que o Senhor está agindo. Leia promessas bíblicas em voz alta. Declare a fidelidade de Deus ao longo do dia. Relembre testemunhos passados. Quanto mais você reforça o caráter de Deus na sua mente, mais o seu coração descansa. A confiança é uma construção diária. É como musculatura espiritual. Quanto mais se exercita, mais forte fica. E ela não se baseia na ausência de problemas, mas na certeza de que há um Pai soberano conduzindo cada passo.
Quando essa verdade se instala, o medo perde força e a esperança ganha raízes profundas. E é justamente quando o coração descansa nessa confiança que uma alegria diferente começa a florescer. Não uma alegria rasa e dependente das circunstâncias, mas uma que renova o corpo, a mente e a alma de dentro para fora. O coração alegre e o impacto na saúde. Você já parou para perceber como o estado do coração afeta todo o corpo? Provérbios 17:22 diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Isso vai muito além de poesia bíblica. É uma verdade comprovada pela própria ciência. Emoções positivas afetam a imunidade, o humor, a energia e até a disposição para trabalhar. Alegria não é só uma reação emocional, é uma ferramenta divina de cura. Mas atenção, não estamos falando de uma alegria superficial, fingida ou dependente de circunstâncias favoráveis. Essa alegria que cura nasce de um coração conectado com Deus, que escolhe ver a vida com esperança, mesmo em tempos difíceis. É aquela paz que surpreende, aquela força inexplicável que surge quando tudo aponta para o desânimo. É o reflexo de uma alma que aprendeu a confiar em algo maior que o caos ao redor. Essa alegria não significa ausência de problemas, mas presença de uma fé ativa, e ela se cultiva como um jardim. Começa com gratidão, um exercício simples e poderoso. Antes de dormir, escreva 3 motivos pelos quais você foi grato no dia. Mesmo que tenha sido um dia difícil, esse hábito muda a perspectiva, tira o foco da falta e leva o olhar para a presença de Deus nas pequenas coisas. Além disso, evite ambientes e pessoas que sempre murmuram, criticam e reclamam. Palavras negativas são como sementes de tristeza. Por outro lado, cercar-se de quem tem fé, leveza e esperança contagia. Uma boa conversa, um momento de oração, um louvor cantado com o coração aberto, tudo isso é alimento para a alma. E quanto mais nutrido o coração, mais forte o corpo. A alegria também é uma escolha diária. Tem dias em que você vai ter que olhar para o espelho e dizer: hoje eu vou sorrir, mesmo sem vontade. Isso não é hipocrisia. É fé. Fé de que o que você sente agora não define quem você é nem onde vai chegar. E ao fazer isso, você ativa um movimento interior que vai te ajudando a sair da lama emocional e reencontrar o chão da esperança. Jesus mesmo disse em João 15:11: tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Olha só, não é qualquer alegria. É a dele, uma alegria profunda, verdadeira, que não depende de aprovação de ninguém, nem de cenários perfeitos. Quando essa alegria nos preenche, até o corpo responde. Dormimos melhor, pensamos com mais clareza, vivemos com mais leveza. E quando esse coração alegre se fortalece, algo lindo acontece. A vida que sai de dentro de nós começa a influenciar o que está fora, e isso naturalmente nos impulsiona a olhar para o outro com compaixão, justiça e generosidade. Generosidade e justiça, reflexos de Deus em nós. A verdadeira espiritualidade não se mede pelo quanto se sabe da Bíblia, mas pelo quanto se reflete o caráter de Deus no dia a dia. E 2 traços essenciais desse caráter são generosidade e justiça. Provérbios 21:26 diz: o justo dá e não nega. Essa frase simples e direta revela muito. Dar é mais do que um ato, é uma identidade. Quem é justo não precisa ser convencido a ajudar. Ele ajuda porque isso já faz parte de quem ele se tornou. Generosidade não está atrelada à quantidade, mas à disposição. Lembra da viúva que deu 2 moedas no templo? Jesus disse que ela havia ofertado mais do que todos os ricos ao seu redor, porque deu de coração. E é assim que Deus enxerga.
Muitas vezes, uma escuta atenta, um prato de comida, uma oração sincera, um abraço demorado, valem mais do que doações vultosas feitas por obrigação ou vaidade. Provérbios 11:25. Completa essa ideia. A alma generosa prosperará, e aquele que regar será também regado. Isso é uma promessa. Quem faz o bem não sai de mãos vazias. Pode não voltar da forma exata como foi dado, mas volta. Volta em forma de paz, de proteção, de portas abertas, de consolo inesperado. Generosidade cria uma atmosfera onde Deus se move com prazer, porque Ele mesmo é doador por essência. Justiça, por sua vez, é tratar o outro com equidade, respeito e verdade. É se indignar com o mal e se posicionar quando alguém está sendo ferido. Ser justo é não aceitar corrupção nem no pequeno. É devolver o troco a mais. É não fazer vista grossa para o erro só porque não é comigo. É não explorar ninguém por vantagem. A justiça de Deus nos desafia a viver com os olhos atentos aos necessitados e as mãos limpas diante dos homens. Na prática, que tal começar olhando ao redor? Há alguém precisando de ajuda material perto de você? Uma mãe solo, um idoso, esquecido, um amigo desempregado. Generosidade não espera sobrar, ela compartilha mesmo quando ainda falta. Pode ser uma cesta básica, uma carona, uma indicação de trabalho ou simplesmente um "tô aqui se precisar". O pouco com justiça, nas mãos de Deus, se multiplica como os pães na multidão. Além disso, viva com equilíbrio. Não se esqueça de ser justo consigo também. Às vezes, cobramos demais de nós mesmos, enquanto somos generosos com todos ao redor. Justiça também é saber descansar, respeitar seus limites, cuidar da própria alma. Não se trata apenas de dar, mas de dar com consciência, sem perder o centro. E à medida que praticamos esse tipo de vida, que dá, que age com retidão, que ouve a consciência e segue a direção, os princípios de sabedoria começam a se infiltrar nas pequenas decisões do cotidiano, moldando o jeito como vivemos de forma simples, mas poderosa. Sabedoria prática. No cotidiano, sabedoria não é só para os grandes momentos da vida. Ela se revela nos detalhes. Provérbios 20:25 nos alerta: laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feitos os votos, então perguntar. Ou seja, agir por impulso, sem reflexão, pode nos colocar em encrencas desnecessárias. Quantas vezes você já prometeu algo no calor da emoção e depois teve que lidar com o peso da responsabilidade? O sábio pensa antes de falar, considera antes de decidir e pondera antes de se comprometer. Essa sabedoria cotidiana começa na linguagem. Em vez de dizer sim para tudo, aprenda a dizer: vou pensar, vou orar sobre isso. Me dá um tempo para responder. Esses pequenos filtros evitam promessas vazias e ações mal planejadas. A sabedoria é um freio que protege o futuro. E esse freio não é paralisia, é maturidade. Quem age com sabedoria sabe quando avançar e quando esperar. Provérbios 19:8 completa essa ideia. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva o entendimento achará o bem. Buscar conhecimento e conservar o entendimento são sinais de amor próprio. Gente sábia investe em leitura, conversa com quem tem experiência, observa o que dá certo e o que dá errado. E mais do que isso, aplica, porque conhecimento sem prática é só vaidade, mas conhecimento vivido se transforma em transformação. Quer um exemplo prático? Ao receber o salário, antes de sair gastando, sente-se, faça um planejamento, defina prioridades, pergunte a Deus como administrar. Isso é sabedoria financeira. Ou então, diante de um conflito, ao invés de reagir no impulso, respire, ore,
Espere 24 horas. Isso é sabedoria emocional. Coisas simples, mas que geram resultados poderosos quando praticadas com constância. Sabedoria no cotidiano também se revela em decisões sobre relacionamentos, tempo, alimentação, descanso. Saber com quem andar, quanto tempo investir em redes sociais, como alimentar o corpo e a alma, tudo isso parece pequeno, mas desenha a qualidade da vida que levamos. O sábio sabe que as escolhas invisíveis são as que mais constroem ou destroem o futuro. E para desenvolver esse tipo de sabedoria, não precisa de fórmulas mirabolantes. Precisa de atenção. Leia Provérbios um capítulo por dia. Anote lições. Pergunte a si mesmo: como aplico isso hoje? Compartilhe o que aprendeu. Encontre alguém que possa caminhar junto com você nesse processo. A sabedoria se fortalece no ambiente da prática, da humildade e da vigilância. E conforme vamos aplicando essas lições na rotina, naturalmente começamos a identificar os perigos à frente e a buscar não apenas o certo, mas o prudente. Porque o sábio não espera o mal chegar, ele se antecipa. Proteção pela prudência. Nem sempre sabedoria é sobre agir. Às vezes é sobre saber evitar. Provérbios 22:3 afirma com precisão: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Isso mostra que prudência não é medo nem covardia. É visão espiritual, é sensibilidade para discernir os ambientes, as pessoas, os momentos. O prudente não precisa bater de frente com tudo. Ele escolhe suas batalhas e evita desgastes desnecessários. A prudência é o filtro que protege decisões, relacionamentos e reputações. Ela impede que a gente entre em brigas inúteis, que confie demais em quem não conhece, que se jogue em oportunidades que parecem boas demais para serem verdade. O prudente não é desconfiado. Ele é observador. Ele ora, analisa, espera. E por isso mesmo erra menos. Sofre menos, se desgasta menos. Quantas armadilhas poderiam ter sido evitadas com um pouco mais de cautela? Um namoro iniciado sem avaliar o caráter. Um negócio fechado sem ler os detalhes. Uma amizade alimentada sem perceber os sinais de manipulação. Prudência é ouvir os alertas internos, é respeitar o silêncio de Deus, é não insistir em portas que não se abrem. E sim, é também dizer não quando tudo em volta grita sim. Jesus foi o exemplo perfeito de prudência. Ele sabia o que havia nos corações. Não se entregava a todos. Escolhia quando falar, com quem andar, para onde ir. Em João 2:24-25 está escrito que ele não confiava neles, porque conhecia a todos, e não necessitava de que alguém testificasse do homem. Isso é prudência em essência. Não se guiar apenas pelas aparências, mas pelo discernimento espiritual. Na prática, seja prudente com seus dados pessoais, com seu tempo, com sua energia. Avalie antes de postar, de responder, de comprar, de se comprometer. Quando tiver dúvida, espere. Peça conselhos. A prudência não paralisa, ela prepara. E quem anda preparado raramente é pego de surpresa. Isso vale tanto para assuntos emocionais quanto espirituais. Quer desenvolver essa proteção? Comece a anotar os padrões que você já viveu. Situações que se repetem. Pessoas que surgem sempre em fases frágeis. Ciclos que se renovam com nomes diferentes. Isso pode revelar pontos cegos onde a prudência precisa atuar. Além disso, peça a Deus discernimento diariamente. Ele prometeu em Tiago 1:5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça-a a Deus. E quando essa vigilância se torna parte da caminhada, ela não traz peso, mas leveza. Traz segurança e nos conduz a um relacionamento mais íntimo com Deus. Um caminho onde a sabedoria deixa de ser teoria e passa a ser estilo de vida. Depois de tantas pérolas de sabedoria, fica
Impossível continuar vivendo da mesma forma. Cada versículo, cada princípio, cada conselho de Provérbios carrega em si o poder de transformar decisões, curar relacionamentos, restaurar propósitos e alinhar caminhos. Mas sabedoria não é apenas conhecimento armazenado, é prática, diária. E como diz Tiago 1,5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sim, ela está disponível. O céu não esconde aquilo que pode mudar o seu coração. A sabedoria bíblica não é mística, inalcançável ou complicada. Ela é simples, mas profunda. Está em ouvir antes de responder, em pensar antes de agir, em esperar antes de desistir. E tudo isso começa com a escolha de buscar. Ninguém se torna sábio por osmose. É preciso buscar, investir tempo, refletir, aplicar, errar, aprender e tentar de novo. Sabedoria é mais jornada do que destino. O mais bonito é que essa jornada é pessoal. Deus lida com cada um de maneira única. Aquilo que hoje parece confuso, amanhã pode virar clareza. O que hoje é desafio, amanhã será testemunho. Mas é preciso continuar. Continuar buscando, continuar confiando, continuar plantando. Porque, como já vimos, a vida é um campo fértil, e o que se planta, se colhe. A pergunta é, o que você tem semeado? Você já imaginou como sua rotina mudaria se aplicasse apenas 10% do que foi aprendido aqui? Como seria sua forma de falar com sua família, de se posicionar no trabalho, de lidar com decisões difíceis? Pequenas mudanças feitas com consistência geram resultados gigantes, mas a chave está na prática. Sabedoria parada apodrece. Sabedoria aplicada floresce. E se você se sente distante disso tudo, saiba, não importa o quanto tenha errado, desviado ou negligenciado, a sabedoria de Deus está sempre de portas abertas. Hoje pode ser o primeiro dia da sua nova caminhada. Basta decidir, basta dar o primeiro passo. E daqui para frente, cada escolha será uma oportunidade de plantar algo melhor do que ontem. Agora me diga, qual dessas 30 lições mais falou com você? Qual delas você já quer aplicar ainda hoje? O que Deus tocou no seu coração enquanto você ouvia essas palavras? Responda nos comentários, compartilhe seu pensamento. Vamos caminhar juntos nessa jornada de transformação. E se você deseja continuar aprendendo, crescendo, sendo desafiado e edificado, inscreva-se no canal agora e ative o sininho, porque esse é só o começo de uma vida mais sábia, mais leve e mais cheia de propósito.